Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em Gênesis capítulo 18, versos 17 e 18. Gênesis 18, verso 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Mais uma vez, Senhor, usa de misericórdia para com cada um de nós e nos dê o privilégio de ouvir Sua palavra com aquela manifestação que o Senhor prometeu para os dias finais na voz do sétimo anjo. Conceda-nos esta luz. Estamos aqui agradecidos por podermos ser capazes, através do Espírito do Senhor, repetir as coisas que o sétimo anjo profetizou. Por isso pedimos que o Senhor continue conosco, nos orientando para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Ocultarei o que faço? Estamos pensando em algo superior ao que muitos homens tiveram no passado, até mesmo profetas, que Deus escondeu as coisas de todos eles. Deus é assim, Ele só revela o que é para aquele dia. Assim que é Deus. Talvez fosse qualquer um de nós, já ia revelando tudo. A gente não aguenta segurar. O próprio profeta mostrou isso para nós, que ele não estava em condições de segurar tudo. Deus diz, não fale. A primeira etapa ele foi e falou. Não fale. A segunda etapa ele foi e falou. E ele diz, não diga a ninguém. A terceira etapa. E se Deus não o tivesse levado, ele não ia aguentar 100 anos sem falar, certo? Então tem coisas que a gente lamenta porque Deus levou a irmã Brana. De outra forma, a gente sabe que se Deus não o fizesse, ele faria uma coisa que Deus não queria que fizesse. Revelar. Porque se naqueles dias não tiveram pergunta suficiente sobre isto, sobre selos, teriam depois. Eu sei que nós, no Brasil, pouco saberíamos. Mas se tivesse um profeta com todos aqueles sinais, e vendo o que Deus faz, cada profeta, para o seu tempo, ele vem com os sinais daquele tempo. A gente sabe que o sinal de um profeta é conhecer o que está no coração das pessoas, na mente, e até os sonhos das pessoas, como profetas do passado fizeram, e o nosso irmão Brana também sabia todas as coisas que acontecia com as pessoas. Ele não falava, ele disse, se falar tudo que se vê, isso dá desquite, dá divórcio. Irmão Brana via a infidelidade antes dela estar manifestada. Antes da gente ser uma semente
diz a Bíblia, o salmista, no Salmo 139, ele diz: ele viu o meu corpo ainda informe. Antes do corpo tomar uma forma, ele viu. Então, ele viu isso nos profetas que tiveram dons para aquilo. Nem todo profeta tem o dom como Messias. O Senhor Jesus já veio, ele era o Messias. Então, ele conhecia o segredo dos corações e ele revelava aquilo para as pessoas. O irmão Brana também veio com o ministério de Messias. Nós temos o Messias no amanhecer, o Senhor Jesus Cristo, e o Messias no entardecer. Só que o que as pessoas deveriam perceber é que só mudou o corpo, é Deus em morfe. Muda o corpo apenas, mas o que está dentro é o mesmo Deus. Aquele mesmo Deus que estava dentro de Jesus era o mesmo Deus que estava dentro de Brana. Aquele que estava fazendo um corpo com Jesus estava fazendo um corpo com Brana. No amanhecer, Jesus, no entardecer, William Brana. Então, esses ministérios são ministérios messiânicos. São ministérios que diz às pessoas o que elas têm escondido. Nós sabemos que nós não temos esse ministério. Um pastor não tem esse ministério. Nem todo profeta tem esse ministério. Mas Deus o usa com a porção daquele dia. Noé foi usado com a porção do seu dia. E assim por diante. Cada um foi usado com aquela porção do seu dia. Mas quando chegou Jesus, Jesus reuniu todas as porções e ele era o próprio Deus. Só que depois ele volta ao Pai, porque ele tinha um trabalho a ser feito e ele não podia fazer aquele trabalho em carne, na carne Jesus. Por isso ele diz: vim de Deus e volto para Deus. Quer dizer, vim do Pai e volto para o Pai. Isto é, vim de espírito, me tornei carne e volto a espírito. Por quê? Porque eu tenho que vir num outro corpo. É isto que é Deus. Ele estava em espírito em Jesus. A vida de Jesus Cristo era a vida do Espírito Santo. A vida de William Brana, ele tinha uma humana e ele tinha divina. Deus tinha que trabalhar assim com o profeta no último tempo. Você deve ver esta diferença. Por isso, William Brana não é Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo é diferente? Porque ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Porque Brana também não pode ser igual a Jesus, porque ele nasceu pelo sexo. Então Deus trabalha no amanhecer com um nascido por obra do Espírito Santo e no entardecer ele trabalha com um homem no natural. Só que ele enche aquele homem. Toda a virtude que ele tinha do amanhecer passou para o entardecer. Isto é, toda a virtude que tinha Jesus passou para Brana. Toda a virtude. Você pode ver que o que Jesus fez, Brana também fez. E até mais ressurreições. É o que William Brana fez. E William Brana diz: Deus, neste púlpito aqui em Jeffersonville, tem feito mais obras do que quando ele esteve em Nazaré. Isto é verdade. Agora, não te engane que todo profeta tem que fazer como Jesus fez. Tem que fazer como William Brana fez. Então você vai ter João Batista, que era diferente. Ele não fez nenhum sinal. E ele era maior do que os profetas. Isso foi Jesus mostrando ele naquele tempo como um que veio na frente preparando o caminho. Ele era um grande profeta. Logo, para vir agora outra vez, para preparar o caminho para a segunda vinda, tinha que ser outra vez outro grande profeta, que é Deus em Jesus, Deus
Embram, você vê corpos diferentes, mas o mesmo poder e com virtudes a mais, que se vê que Jesus não podia ter no seu dia. Então a gente, como cristãos que sabe da Bíblia, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai, é a mesma coisa que ele está dizendo. Eu voltando para o Pai, esse que vier, ele vai fazer obras maiores porque eu estou nele. Eu voltei para o Pai, quer dizer, eu voltei a Espírito. Então, eu vou estar nele fazendo as obras. Não te engane, quem estava em Brana era Jesus, certo? Era Jesus. Quem estava em Brana. Brana não era Jesus. Mas quem estava em Brana era Jesus que voltou ao Pai. Isto é, voltou a Espírito para poder estar numa carne outra vez. Então tem coisas que Deus revela e coisas que Ele não revela. Ele tem deixado uma revelação maior para o tempo que nós vivemos, para o tempo do irmão Brana. Do irmão Brana para cá, é o maior tempo, é o tempo da maior revelação. Ninguém nunca teve revelação como teve William Brana. Por quê? Deus tinha reservado para esse tempo. Irmão Brana até pensava que ele ia pregar para os judeus, porque irmão Brana, falando com respeito ao trabalho messiânico, ele sabia que quem vai pregar para os judeus tem que ter o trabalho messiânico, isto é, tem que conhecer os corações. Por enquanto, na terra, não existe nenhum homem. Ainda não manifestou nenhum homem que tem em si o ministério messiânico, que conhece o pensamento, o coração das pessoas legitimamente. Quando você vê esses pregadores de hoje falando as coisas, foi falar tudo por cópia. Eles são personificadores. Eles não têm o real. O real veio através de Cristo e através do sétimo anjo. E para manifestar para os judeus, para ganhar os 144 mil judeus, também terá que ter esse ministério messiânico. Por isso ele está dizendo que o irmão Brana estava pensando em ir para Israel. E ele achava que o trabalho dele ia dar certo em Israel. Isso ele falou no Profeta do século XX, ele fala sobre isto. Aquele trabalho dele daria certo em Israel, mas não era para ele. Ele pensava que era. Foi por isso que ele aceitou aqueles homens pagar a viagem dele para ele ir pregar em Israel. Mas antes de chegar em Israel, Deus falou para ele que era para ele voltar. Então tem certas coisas que a gente quer fazer e que não é para a gente fazer. Irmão Brana queria fazer, mas não era para ele. E se você notar depois na revelação dos selos, ele vai mostrar que é outro homem. Foi perguntado para ele, o nosso anjo irá também pregar para Israel? Ele diz, não. Este daqui será tirado nesse tempo. Haverá o arrebatamento. Então ali é outro homem, não é o William Branham. Mas as pessoas, por não ter revelação, elas leem a mensagem do irmão Branham lá do início e dizem, irmão Branham tem que ir para lá. Mas o irmão Branham pensava nisso também. Mas Deus disse para ele que não, certo? Não era a hora e tem alguém que está esperando o irmão Branham ressuscitar para ir pregar lá. Mas se Deus quisesse que o William Branham fosse pregar lá, ele o teria enviado naquele tempo que William Branham achou que devia ir e aceitou as passagens para ir. E ele teve que voltar. Sofre numa hora dessa, mas você tem que obedecer a Deus. Talvez você ainda não passou por nenhum vexame deste, mas William Branham tinha que passar. Era um vexame aquilo ali. Como que você aceita as passagens? Pague, agora você me volta no meio do caminho. Do Egito você retorna para a América. Como?
Sendo que você ia lá, nós cremos que você é um profeta. Você diz que o seu trabalho seria uma bênção para eles. Ele cria, mas Deus disse que não. Não era para ele. Tem coisas que não adianta a gente querer colocar uma outra pessoa no lugar, porque é a pessoa que Deus quer que faça aquilo. Então, o Elias e o Moisés que vai para Israel não tem nada a ver com William Branham. Contudo, se você ficar nas mensagens do profeta pregada até 62, vamos dizer 63 no início, você fica crendo que era ele mesmo. Mas quando os selos foram abertos, aquilo abriu toda a Bíblia e mostrou que não era ele. Então tem coisas que não é revelada a todo mundo. O eleito é que alcança a revelação. William Branham pensava, mas não deu certo. O irmão Branham diz assim, a revelação, quando chegou, foi contrário ao que pensamos. Quando veio a revelação dos selos, não foi de acordo com o que o profeta pensava, foi contrário. Mas ele tinha que pregar aquela revelação. Se o povo de hoje entendesse que a revelação que se tem que pregar hoje é contrário ao que eles pregam, é contrário ao que eles veem, porque Deus já revelou mais coisas depois das eras, ele revelou os selos. E isto não era para as pessoas ficar conhecendo, nem na América. Se o irmão Branham diz que eles não estavam entendendo naquela semana, porque não era para eles conhecer nem na América. Aí ficamos aguardando de que William Branham venha e conheça. Ele não pode mais fazer isso. Ele já fez seu trabalho e agora deixa o trabalho para Moisés e Elias, que vai pregar aos judeus. E a outra parte escriturística é que nós apenas ficamos com Apocalipse 10, de 1 a 7. Nós nunca tivemos luz suficiente para ver que tem que se comer o livrinho. Que esta noiva do último dia é a única privilegiada de comer o livrinho. Mas ela também não pode comer o livrinho sem que João o coma. Então as pessoas precisavam ver isto. Não adianta pensar que a igreja vai comer. Não. Por que vocês estão me ouvindo? Por que vocês estão comendo? Porque eu comi. Porque o povo escuta os pastores. Porque os pastores comeram primeiro a mensagem. Seja mensagem verdadeira, seja mensagem falsa. Porque isso daí está para comer. Então depois vem o pastor e prega para a igreja. Assim é o que nós temos registrado em Apocalipse 10, de 1 a 7 e de 8 a 11. É que nós teríamos que ter a mensagem e depois teríamos que ter João comendo aquela mensagem, e depois que João comesse aquela mensagem, ele passaria para nós. Entendeu? Ele passaria para nós. Mas não seria a igreja comendo a mensagem, a igreja comendo o livrinho. Não. Primeiro quem come o livrinho é João. Primeiro quem revela o livrinho é o sétimo anjo. Ninguém pode saber nada enquanto o sétimo anjo não revelar. Aí o sétimo anjo veio e revelou. Aí nós ficamos sabendo. Agora, ninguém pode comer o livrinho primeiro do que João. Quando João chega e come o livrinho, aí nós passamos a saber. São coisas que a América não soube e nós estamos sabendo. Coisas que Lutero não soube, que Wesley não soube, que pentecostais não souberam, que Branham soube. Quando Branham soube, ele pregou aquilo. Então agora é tempo da igreja de Branham saber. A igreja não pode saber antes de Branham, assim como a igreja não sabe antes de João. A igreja não come antes de João. Primeiro tem que João comer, e quando come tem uma mensagem nova, porque a Bíblia se tornou nova quando foi aberto os selos. Amém? Amém. Bem, então Deus não oculta
sua palavra para o eleito. Por isso ele chamou Abraão, só Abraão. Se você notar aqui, quando ele diz que não ocultava, ele deu novo nome para Abraão. Capítulo 17, você já vê Deus dando novo nome para Abraão. Capítulo 18, Deus dizendo, ocultarei eu a Abraão, que faço? Ele não podia ocultar o que ele estava fazendo de Abraão, porque Abraão era o eleito. Presta atenção, é o que o irmão Brana ensina. 71, o profeta do século 20, como foi nos dias de Ló, ele diz, examinemos os dias de Ló quando Sodoma foi destruída. A história a encontramos em Gênesis 18 e 19. Aqui de novo não devemos olhar somente o lado dos perversos. Tem hora que olha só o lado mau, você tem que olhar o lado bom. Se você olhar só o lado de Sodoma e de Gomorra, você só olha o lado mau. Aí você tem que saber que o lado de Sodoma e de Gomorra tem que ser apossada pelo mesmo espírito dos dias de Sodoma e de Gomorra. Mas isso daí é o lado do perverso. Você não pode parar apenas desse lado perverso. Aí você tem que examinar, o profeta diz, mas examinar o que é o que nos pertence. Porque aquilo de Sodoma e de Gomorra não nos pertence. Mas o que nos pertence? A porção que nos pertence. O profeta diz, qual é a nossa porção? Qual é o nosso alimento? O que temos que comer? É o livrinho. Essa é a nossa porção. Quando o inimigo vem como um rio, Deus levanta a bandeira de vitória. E temerão desde o ocidente o nome do Senhor, e desde o nascimento do sol, sua glória. Porque vindo o inimigo como corrente de águas, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías 59, 19. Bem, o inimigo tem vindo. Convém, pois, que levantemos esse estandarte de vitória. Então, o inimigo está aí. Os dias de Sodoma e Gomorra está aí. O dia dos perversos estão aí. Mas cadê o dia da porção de Abraão? É isso que você tem que ver. O dia da porção de Abraão. Não é nem o dia da porção de Ló. Ló estava dentro de Sodoma. Ló não sabia nada do que Elohim conversou com Abraão. Ló não sabia que um homem chegou na casa de Abraão e falou o que Sara tinha no coração. Ló não sabia que Abraão chamava agora Abraão. Ele conhecia ele como Abrão. Mas Ló não está junto com ele quando ele tem o nome mudado. Então Deus tem algo especial para o povo de Abraão. Agora, colocamos isto no coração. Deus deu a Abraão, a mais ninguém. E o sobrinho dele? Não teve. Só Abraão. Quem teve o privilégio foi a Sara. Quem teve o privilégio foi os 318 servos de Abraão, que comia na mesa de Abraão. E agora chegou visitantes dos céus. Os 3 anjos, 2 anjos e um era o Senhor. Mas ele veio igual aos outros. O corpo era carne. O corpo de Billy Graham, de Oral Roberts, é igual ao corpo de Brana. Eram carne. Mas os dois são anjos, Billy Graham e Oral Roberts. Mas Brana não era homem, era Deus. Homem, Deus. Agora alguém diz, não pode ser. É o que era. Se vocês conhecem a mensagem do profeta, vocês vão ver que essa mudança de nome deu porque veio Elohim a Abraão. Aí mudou o nome dele. A mudança de nome veio a nós quando Elohim veio no tempo de Brana. Exatamente, Elohim veio numa carne.
Elohim estava operando dentro de uma carne e as pessoas não perceberam. E aquele era como Abraão. Ocultarei eu a Abraão o que faço? Agora no final, ocultarei eu a Brana. Por quê? A Bíblia diz que o mistério seria revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Então, ele ocultou isso dos demais, Pedro, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, mas ele não ocultou de Brana, porque o pai das nações tem H-A-M, por isso, Bran, com H-A-M, tempo de mudança do nome. Hoje nós podemos ter segurança que os gentios já tiveram seu pai manifestado. Os gentios tiveram seu pai manifestado. Elohim. Elohim é Deus. E Deus veio a Abraão. Oh, eu sei que as pessoas podem tropeçar, mas Elohim, quando Brana veio, aquilo era Elohim. Foi por isso que Abraão disse, meu Senhor, não meus senhores, para Billy Graham e Oral Roberts, mas falando no singular, meu Senhor. Ele tinha revelação. Quem tinha revelação era Abraão. Por que Abraão? Porque recebeu o novo nome. De quem? De Elohim. Quem era Brana no nosso tempo aqui na América do Norte? Brana não era Abraão. Brana era Elohim. H-I-M. Eu então te dou parte do meu nome. Isso foi o que Deus fez. Deus veio e mostrou que o nosso irmão Bran precisava de uma mudança de nome para que nós fôssemos o Abraão, recebêssemos o nome mudado. Senão não poderíamos receber primeiro. Quem tem que ter este nome é o sétimo anjo. Mudou o nome, H-M. Agora tem H-A-M. Deus acrescentou aquele H-A-M. Nós, na hora que Deus vem revelar sua palavra, eu não ocultarei a Abraão. Abraão é o revelado. Abraão é o que tem novo nome. Abraão é que vai pregar isso agora. Olha para você ver. O sétimo anjo era Elohim em carne. Quando você vê Deus em carne, era o sétimo anjo, Elohim em carne. Mas agora este nome é extensivo à sua família, o H-A-M. Quando Abraão, apontando para aquele que come o livro. Ah, se José fosse João, comesse o livro. O que nós estamos vendo nos movimentos que se diz de William Branham, o que a gente está vendo é um movimento pentecostal. É um movimento, não é o movimento que William Branham queria. Isso foi um movimento da primeira e segunda etapa. Foi um movimento que não foi nem a mensagem de William Branham. William Branham disse que não foi. Ele disse que o coração do assunto é a mensagem. Não era a primeira e segunda etapa. Ele fala isso na mensagem rápido. As pessoas hoje querem emoção. Aí começam as irmãs. Nunca vi, dá para gritar que nem mulher. Você pode ver uma gravação deste povo e até mesmo dentro da mensagem. Você vai ver o quanto de mulher gritando. Cheia de Deus. Caindo no chão, cheia do Espírito Santo. E as pessoas não sabem que apenas são dons que elas estão tendo.
Elas não têm a palavra, elas não têm a revelação. Se elas tivessem a revelação, elas seriam pessoas maduras. Você já viu um crente cheio do Espírito Santo caindo hoje? Ele não pode cair. Ele caiu no tempo dos metodistas. Não hoje. O verdadeiro crente não cai hoje. Ele não se joga no chão como a dizer que recebeu algo, o poder de Deus. Isso foi no tempo de Wesley que a coisa acontecia e que ele jogava no chão. Tudo bem para aquele tempo. Já passamos o tempo pentecostal que fizeram a mesma coisa. E agora veio o tempo de Brana, o tempo do sétimo anjo, da revelação, passando por cima da primeira e segunda etapa, que fazia milagres, maravilhas, mas não era a mensagem. Que adianta vocês terem movimento de línguas, de grito? Por isso gritam e não recebem nada, diz o irmão Brana. No primeiro selo, será revelado nos trovões, e os trovões eles não têm. Então eles só vão ficar com os gritos. E aí a gente vê aquelas irmãzinhas gritando, se jogando ao chão e fazendo... Hoje mulher dança na igreja. Tem movimento que o próprio mundo coloca o movimento pentecostal e umbanda tudo perto, porque eles fazem quase igual. E para que acompanhar aquele sistema, quando Deus tem te dado algo que arraiga o seu coração? Não é que você não possa orar, gritar na oração. Pode, você pode, só que você não vai ficar como a histérica, como ficam as mulheres nas denominações e muitas vezes na própria mensagem. Onde deveria ter o silêncio para ouvir a palavra, tem o grito, tem os pulos. Onde deveria ter a revelação para saber o que são os trovões, são as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Isso eles não sabem. O que é o novo nome? Bran. É o novo nome, B-R-A-N-H-A-M, te dou um sinal eterno. O sinal está ligado com o nome. Eu não prego que o nome é eterno. Eu prego que o sinal é eterno. E o sinal está no nome. Quando Deus mostrou isso, estava no nome. Quando Deus deu um grande sinal no tempo de Isaías, aquele sinal, uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Que grande sinal foi. E agora nós temos o sinal do novo nome, pregado pelo profeta. Deus perguntando para ele quantos picos tem um monte. Ele disse 7. Quantas letras tem seu nome? 7. Por que o povo da mensagem endurece contra esta verdade? Porque lhes falta revelação. Está com um parágrafo aqui, eles estão combatendo a palavra. Escuta. Aqueles que combatem a palavra descobrirão um dia a palavra combatendo contra eles. Aqueles que combatem a palavra. Me diga que o William Brana pregou alguma vez de que Jesus Cristo não é Deus. E que tem um Jesus Cristo e tem um Pai. Seria contra a própria Escritura. E o William Brana citou claramente: eu e o Pai somos um. Brana foi quem usou esses versículos. Os dualistas usam versículos que Brana não usou, porque eles usam para 2. Mas Brana usou os versículos mostrando a unidade. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e meu Pai somos um. Vocês que combatem esta palavra, um dia vocês vão encontrar a palavra combatendo contra vocês. Eu não preciso combater vocês. As pessoas que escarnecem da mensagem que nós pregamos. Eu achei engraçado, ainda tem, não sei se isso é engraçado. Tem irmãos
que ainda tem as pessoas que falam contra nós, tem elas no seu Face. Vou falar outra palavra, se não sei se fico bobo. Fico bobo. Como é que eles conseguem ter aquelas pessoas? O indivíduo estava conosco, agora saiu de nós e colocou o Osmar e Brana e a Virgem Maria aqui atrás. E vocês têm eles na página de vocês, no Face de vocês, eu já vi. Eu não vou falar seus nomes. Quantos irmãos, até da África. E vocês não percebem as coisas? Vocês não têm luz também? Você está achando que é uma grande coisa colocar eu e Brana e Maria aqui atrás de nós? Nem se você pegasse o Jesus da Igreja Católica e colocasse aqui atrás de mim e de Brana, não estava nada certo. Só o Jesus que a irmã Brana viu, pintado por Hoffmann. Só este. Mas não me coloca outro. Agora, eles são escarnecedores. É eles quem monta essas coisas. Está aí, comeu conosco, mas virou o calcanhar, como Judas fez. E quando eles viram o calcanhar, eles viram a mensagem. Eles não conseguem fazer, irmão Brandão, eles não conseguem fazer com que a sua religião funcione com um só Deus. Eles arrumam 2 ou 3. Porque eles acham que tem que ser assim. E quanto está dentro da mensagem, com um espírito desse. Bom, eu gosto de todos eles, mas não quero nenhum deles dentro da minha página. Por quê? Porque estão com idolatria. Não é por causa deles, da pessoa deles. Porque são aqueles que combatem. E eles vão encontrar um dia a palavra combatendo contra eles, no dia do juízo. Eles não estão bem de mente para fazer o que fazem. Coloca eu e Brana dentro um santo assim. Onde eles viram isso? Onde eles encontraram isso? Se não são blasfemos, porque eles querem manchar, como dizer, eles também crêem desse jeito. Vocês deveriam examinar os vossos feitos e ver. Não é todo mundo que fala, eu creio na voz Brana. Não. Creio em Brana, é que nem o povo aí. Creio em Jesus, tá bom. Não, o diabo também crê em Jesus. Aí para nós da mensagem, falou em Brana, tá bom. O indivíduo fala em Brana de todo jeito, queima a Bíblia, queima as mensagens e fala em Brana. Isso é da África. Mas os outros estão aqui no Brasil, gerando pessoas que não podem crer na palavra, combatem a palavra. Eles combatem a palavra, a mensagem de um só homem, porque eles querem ser um só homem e não dão conta. E quando eles lutam e ninguém consegue partir para o lado deles, eles partem para a ignorância. Boas pessoas são o céu. Vai estar cheio dessas pessoas? Não, o inferno está cheio de boas pessoas. O inferno está cheio de boas pessoas que são hipócritas, que elas mostram uma coisa e são outra. Eu comecei de um jeito, já estou de outro, né? Mas é o que o irmão Brana vem mostrando aqui para nós. Aqueles que combatem a palavra, um dia eles vão encontrar a palavra combatendo contra eles. 166 da era de Pérgamo. E eles não estão me combatendo. Eu não tenho mensagem, eu prego a de William Brana. Eles pensam que eles estão combatendo, falando mal de mim. Se eles falar mal de João, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu chamo Osmar. Eu não tenho nenhum problema com isso. Se eles falam contra João, eu não tenho. Porque eu chamo Osmar, como é que é o seu nome? Então você também não deve ter problema.
deixa eles falar contra. Cada um tem o seu nome, cada um tem em quem crê. Agora, eu creio em Brana, eu creio que Deus mandou um profeta. Eu creio que João vai comer o livrinho. Seja como você quiser. E quando isso acontece, vai desencadear, na verdade, no país, uma mensagem que vai mover as pessoas. E que os eleitos vão receber a palavra, porque os eleitos são Abraão. Nosso grande Deus é Elohim, Bran. Mas nós somos o Abraão. Como estava lá naquele dia, que Deus não ocultou a Abraão o que ele fazia. Ele disse: como eu posso ocultar a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, todos os gentios, é bendito em Abraão. Se eles pudessem ver que Abraão está representando o pastor que come o livrinho. Abraão representa o pastor que come o livrinho. Elohim estava em 16 elementos, conversando com Abraão. É isso que Deus estava em Brana, Deus em 16 elementos. E agora a mensagem de Brana tem que ser conhecida por é um só. Deus trata com é uma só pessoa, e é um só, Abraão. Porque é Abraão que Deus não oculta, Deus não esconde, mas esconde dos outros, que não tem nada a ver com Elohim. Não sei se vocês estão entendendo. Elohim é Deus em carne. Elohim era Brana. Brana diz que ele não era Jesus Cristo. Ele diz: aquele homem que estava nos dias de Abraão não era Jesus Cristo, era Elohim. Então dá para entender. Brana não é Jesus Cristo, é Elohim. Elohim em carne. Não, mas Elohim é só lá no céu. Não, Elohim veio em carne. Várias vezes ele manifestou, ele conversou com Moisés, ele falou com Abraão. Ele apareceu, comeu carne com Abraão, Deus em carne. Comeu carne, comeu bolo, bebeu leite, manteiga. Que Deus nos ajude. Amém? Isso aqui só não podia e não pode ser escondido, ocultado de Abraão. Abraão é João. Abraão. Só não pode ser ocultado dele. Se tem um João aqui na terra que tem um ministério, estas coisas não serão ocultas. A revelação, a manifestação do Elohim em carne humana no tempo de irmão Brana não será oculta a Abraão, a João, porque João sabe quem é o anjo. João sabe, vai e toma do anjo a mensagem, o livrinho, a espada, e agora come o livrinho e passa a explicar isto para nós. Foi só Abraão, não tem outro para fazer isso. Foi só Elohim que veio com uma mensagem especial. Já guardou bem? Nós temos Billy Graham, Oral Roberts e Elohim. É os dois anjos e Deus. É simples a coisa, mas as pessoas não percebem isto. E tem um Abraão que conversa, que come as coisas do Deus em carne, Elohim, e passa para o seu povo, passa para os seus 318 servos. E é o cabeça da Sara, que é apontado como igreja. Pai Celestial, só o Senhor pode ajudar os eleitos deste dia final. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado. Perdoe as nossas fraquezas, nossas falhas.
como seres humanos, a gente tem que confessar todo dia, pedir misericórdia ao Senhor toda hora. Então, Pai, conceda vitória a este povo com a luz da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar. Pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu os 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando às nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olha, a noiva vai passar outra vez. Aqui no Brasil, falando em português. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar. Pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu os 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando às nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olha, a noiva vai passar outra vez. Aqui no Brasil, falando em português. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Trazendo as vestimentas para a noiva